Obrigada. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Sempre é um grande prazer conversar com as famílias, com os pais, com as mães. Sempre eu gostei dessa área de educação e saúde, né? Porque a gente precisa se educar para bem levar a nossa saúde e principalmente os pais levarem bem a saúde dos filhos. Eles são inocentes, depende só de vocês. O que vocês fizerem de certo ou de errado vai refletir na saúde das crianças. Então eu vou ser bem objetiva, não vai ser aula longa, né? É bem objetivo. O meu objetivo aqui é mostrar para todos, pai, mãe, gestão, professores, educação, né? Os educadores, os profissionais da saúde, a importância do diagnóstico precoce e das terapias precoces, né? No meu dia a dia como pediatra, eu vejo muito essa dificuldade em dar um diagnóstico precoce. Infelizmente, isso é uma realidade mundial. Geralmente, o diagnóstico, principalmente no Brasil, é em média de 3 a 4 anos de idade. Quando a gente sabe que antes de 1 ano de idade, nós profissionais já podemos perceber algo de errado no desenvolvimento da criança, já ficar de olho, né? Muitas vezes os próprios pais percebem, principalmente a partir de 1 ano, quando a criança começa a não falar, ou falar muito pouco, ou é chamada e não atende, né? É aquela criança um pouco alheia ao meio, aos outros, às brincadeiras. Mas muitas vezes até identifica e conversa com alguém da família, e as pessoas, não, mas ele é bebê, ele é pequeno, deixa entrar na escola, deixa entrar na creche, sempre arrumando, né, uma desculpa e empurrando esse problema para frente. Então, se a criança não tiver um acompanhamento nesses programas, ou com o pediatra, ou com o programa Saúde da Família, bem de perto do desenvolvimento, então essa criança vai chegar mais tardiamente para o diagnóstico e mais tardiamente para uma terapia, né? E nós vamos colocar, eu vou colocar aqui 3 pontos, pode passar, Patrícia? 3 pontos que vocês vão entender porquê da importância do diagnóstico precoce. Pode passar um? Pronto, só. Então, primeira coisa, a incidência atual que saiu no CDC dos Estados Unidos, março agora deste ano, 1 para 36 crianças vai ser autista. Isso é muito, minha gente. É porque está tendo aumento do diagnóstico, os profissionais estão sabendo diagnosticar mais. Não é só isso. De jeito nenhum. Há muitos anos, eu tenho a pediatria há 25 anos, sempre gostei de neurologia, sempre fui estudiosa do desenvolvimento, sempre acompanhei bebês desde a UTI, prematuros, bebês hipoxiados, né, que sofrem lesão cerebral. Acompanho esses bebês no ambulatório e no consultório e nunca vi chegar tanta criança autista. Então tem algo além que se já está estudando, que alguns estudos já estão saindo, né? O que é que está acontecendo com o cérebro dessa criança? O que é que está acontecendo? É genético? É genético. Mas não existe um DNA, um gene responsável pelo autismo. Já foram descobertos vários genes, né? Os genes são pedacinhos do nosso DNA que vai determinar a cor da nossa pele, do nosso cabelo, do nosso olho, o nosso andar, a nossa personalidade, como vai funcionar nosso fígado, nosso pâncreas, nosso intestino, tudo. O DNA é quem determina como é que nosso organismo vai funcionar. Então, esse gene, se ele estiver alterado, vem uma doença. Mas o gene, ele não é determinante de um problema. Eu posso nascer com um gene de predisposição de câncer e nunca na minha vida ter câncer. Se eu tiver um estilo de vida bom, se esse gene não for ativado, eu não vou ter câncer. Então,
mesma coisa. Algumas crianças podem ter o gene de predisposição para autismo e nunca ter o autismo. Ou, se algo durante a gestação da mãe, ou até antes da gestação, alterar o DNA da mãe ou do pai, pode ocasionar o autismo na criança. Né? Então, essa é uma... Por isso que está acontecendo tanto autismo. Nossa alimentação ruim, fumo, droga, uso de muita medicação na gestação, problemas intestinais na gestação, mãe com problemas intestinais, toma muito antibiótico e não trata esse intestino, né? Algumas substâncias, por exemplo, teve um boom vamos tentar aqui explicar um dos prováveis motivos. Teve um boom de uso de ácido fólico, não foi? Toda gestante tem que usar ácido fólico. Tem que usar antes da gestação, usar nos 3 primeiros meses. E hoje a gente sabe que muitas mulheres não têm uma enzima que transforma o ácido fólico em metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico. É ele que vai agir. Então muitas mulheres tomaram ácido fólico e esse ácido fólico ficou lá circulando sem ação e sendo tóxico para o cérebro. É um dos prováveis motivos. Né? Então, hoje se recomenda passar metilfolato para as gestantes e não ácido fólico, porque eu não sei qual é a gestante que vai ter alteração nessa enzima ou não. Agrotóxicos, né? Nossos alimentos ricos em venenos. Esses tóxicos também podem afetar o cérebro, certo? Então, essa incidência está aumentando e, por isso, a gente tem que identificar e o poder público tem que fazer alguma coisa. Essas crianças não podem ficar por aí. Elas vão precisar de assistência. Né? Então, a gente vai ter que se mobilizar, tanto para tentar minimizar os efeitos que possam ocorrer durante a gestação, como dar assistência após o nascimento. Outra coisa importante, porque que a gente tem que dar o diagnóstico precoce, porque existe um grande desenvolvimento do cérebro das crianças nos 3 primeiros anos de vida. São várias conexões, são vários... Assim, é incrível como a criança se desenvolve nos 3 primeiros anos, né? Pensem aí, o bebezinho começa, nasce, praticamente só chora ou dorme, né? E faz suas necessidades. E o quanto que ele ganha no primeiro ano de vida? Começa a sustentar a cabeça, a rolar, a sentar, a brincar, dar tchau, a balbuciar, né? Então, até um ano que ele vai andar, depois de um ano vai se equilibrando no andar, vai aprendendo novas palavrinhas. É um aprendizado enorme. Então, acontece uma revolução nesse cérebro. Pode passar? E a gente chama de neuroplasticidade. É a capacidade que esse cérebro tem de se desenvolver, ou para o bem ou para o mal. Caso, nesse período dos 3 primeiros anos, onde há maior neuroplasticidade, todos nós temos essa neuroplasticidade até morrer. Nosso cérebro é capaz de se refazer, de se remodelar, tanto que alguém, um idoso, tem um AVC e com a fisioterapia consegue voltar a falar, consegue alguns movimentos. Então, graças a Deus, nosso cérebro tem essa capacidade. Porém, nos 3 primeiros anos de vida, isso é demais, é enorme, essa neuroplasticidade. Por isso também que há uma predisposição a lesões neurológicas nesses 3 primeiros anos, se a criança nascer prematura, sofrer asfixia, parada respiratória, meningite, tudo que possa afetar o desenvolvimento cerebral, né, aí pode trazer grandes prejuízos para o desenvolvimento da criança. Então, por esses 3 motivos que a gente precisa diagnosticar precoce. Notou alguma coisa, gente? Leve para um profissional, não atrase. Pode ser que seu olhar esteja vendo coisa demais, mas só o profissional que vai poder dizer, né? Agora, infelizmente, também alguns profissionais... Não, vamos esperar. Espera 2 anos, espera
em relação à fala. A fala é o que chama mais a atenção, né? Quando não começa a falar, é que as mães, eita, ele não está falando nada, não fala quase nada, né? E a fala, a gente sabe que é um processo muito complexo, né? Só nós, seres humanos, falamos. É uma capacidade, assim, enorme do nosso cérebro ter essa linguagem, né? E essa linguagem, ela começa com pequenas coisas. É o balbucio do bebê, né? Fazendo barulhinho, fazendo besourinho, né? Não, pá. Tudo isso já é uma linguagem. O olhar para você, o sorrir quando você faz uma brincadeira, tentar se esconder, ou você mostrar, apontar para um canto e o bebê olhar, né? Ou ele olhar para a pessoa estranha e se esquivar e chorar. Isso é uma linguagem também, né? Isso é uma comunicação. Então a gente não deve só avaliar a fala, a palavra. Então às vezes tem um bebê de um ano e pouquinho, que a gente sabe que fala pouco, são pouquinhas palavras. Mas quando você olha no contexto, vai brincar, vai interagir com a criança, você vê que ela não fala, mas ela também não se comunica de outra forma. Não entende pequenos comandos, não entende você dizer, pega a bola. Ela pega a bola e entrega, né? Então, tem todo um contexto da fala, da comunicação que a gente tem que avaliar, não só a fala em si. Então, procure assistência o mais rápido possível para que essa criança possa ser avaliada e encaminhada imediatamente, mesmo sem diagnóstico. Não precisa dar diagnóstico para começar as terapias. Está com 1 ano e meio, eita, não, realmente ele fala pouco, mas ele também não está interagindo bem. Então, é melhor a gente mandar logo essa criança e não esperar dois. Não, vamos ver se com 2 anos ele fala mais. Se você, profissional, já está notando que a criança não está se comunicando, né? Não é só a fala. Então, encaminhe logo, não importa se ele tem diagnóstico ou não, encaminhe para a intervenção. A mesma coisa na parte motora. Não, está meio molinho, acho que ele, né, já era para estar andando e ele cai muito, não consegue ficar em pé, mal engatinha, encaminhe para a fisioterapia. Então, a gente precisa encaminhar pensando nesse cérebro que vai precisar desse estímulo para poder se desenvolver melhor. Olha aí o que é que acontece no nosso cérebro, né? Aqui, ó, no recém-nascido, nós já nascemos com todos os nossos neurônios. 100 bilhões de neurônios na cabeça. O que é que vai acontecendo? Ó, recém-nascido, já estão todos os neurônios, porém, nos 3 primeiros anos de vida, vai começando a ter as conexões, as comunicações, né? Os caminhos do andar, os caminhos da fala, os caminhos da comunicação geral. Com 2 meses, ó, 24 meses. Esse bem do meio aí, tá vendo que tá bem como se fosse um monte de coisa? Porque até 2 anos o bebê aprende muita coisa. Então tem muita conexão nesse cérebro. Muito mais do que no nosso. E a partir de 2 anos, 3 anos, isso vai se organizando, vai tendo a poda neuronal. Tá vendo ali, ó, 6 anos. O nosso cérebro passou de 400 gramas para 1,250 kg. O nosso cérebro cresce 90% do seu tamanho da fase adulta nesses 2 primeiros anos de vida, né? Então, por isso, a importância. Outra coisa aqui, ó, com 24 meses, começa a ter a poda neuronal. O que é isso? O cérebro vai se organizando e vai tirando os neurônios que não vão precisar mais serem usados. Um dos motivos do autismo regressivo poderia estar explicado aí. Foi um cérebro que não fez a poda neuronal, que não conseguiu se organizar. Normalmente são aquelas crianças que até 1 ano e meio, 2 anos, aparentemente bem, não, ele se comunicava, ele olhava para mim, ele brincava, já estava começando a falar e de repente parou de falar. Parou de se desenvolver. Pode ser que por algum motivo, principalmente inflamações cerebrais, criança que tem muita alergia, muita infecção,
intestinais, alergia e intolerâncias alimentares, intestino todo esculhambado, ou tem constipação demais, ou tem diarreia. Tudo isso pode causar inflamações no nosso sangue e atacar as células do cérebro. Vamos deixar as perguntas para o final? Foi? Pronto. Então, pode ter sido isso, ó, a falta da poda neuronal. Né? E aí, aquele cérebro agora ficou todo bagunçado, não conseguiu se organizar. Pode passar. Aqui é um artigo que saiu em 2019, só dizendo o seguinte: eles fizeram uma avaliação do diagnóstico de várias crianças, um trabalho lá nos Estados Unidos, onde eles pegaram 2.241 crianças desde dezembro de 2018, janeiro de 2006 até dezembro de 2018. Eles pegaram todas as crianças que com 1 ano e meio, 2 anos, tinham atraso do desenvolvimento, fizeram diagnóstico, né? A maioria teve diagnóstico de autismo, e eles avaliaram, depois de alguns anos, se essas crianças continuariam com esse diagnóstico. Se o diagnóstico precoce muda ou não com o tempo. Será que esse diagnóstico precoce é ruim ou é errado? Será que você, diagnosticando muito precocemente, você vai errar e depois não é esse diagnóstico? Então, eles fizeram esse acompanhamento das crianças. Pode passar. E o que é que foi visto? 84% das crianças que foram inicialmente diagnosticadas com autismo, na sua primeira visita, mantiveram o diagnóstico aos 3, 4 anos. Ou seja, o diagnóstico precoce, a grande maioria está certo. E vamos intervir. Pode passar. Do ponto de vista da política pública, esse achado sugere que é importante iniciar o tratamento imediatamente após a designação inicial de TEA, mesmo nas idades mais jovens. Então, a mensagem final que eu quero dizer para vocês, que precisa de um diagnóstico precoce, para um tratamento precoce, para a gente poder dar a melhor assistência. E não podia deixar de trazer aqui também, uma luta minha, que é mostrar, principalmente para os gestores, o método Padovan, que é um método de reorganização neurológica, que eu já trabalho com ele há 15 anos. E recupero vários bebezinhos da UTI hipoxiados e prematuros. E que, através do boca a boca das mães, hoje lá na clínica a gente tem muitas crianças autistas. E aí eu resolvi fazer um levantamento do resultado dessas crianças. Então, o método Padovan é um método que trabalha através dos seus exercícios corporais, de respiração, de exercícios da boca. Ele estimula tanto a coordenação motora geral da criança, melhorando as estereotipias. Tem exercícios dos olhos, das mãos, que melhora também a atenção da criança. Tem os exercícios orais, que é para estímulo da fala, da linguagem. Então, é uma terapia que mexe com todas as conexões do cérebro, tentando fazer aquela organização que aquele cérebro do autista não tem. Mesmo que não foi um autista regressivo, mas ele tem um funcionamento cerebral desorganizado, Ele não consegue organizar bem os estímulos que ele recebe do ambiente, tem uma organização para ter uma resposta correta, Como foi que a gente avaliou essas crianças? Pela escala CARS. Essa escala ela é bastante utilizada. É uma escala simples, qualquer profissional pode usar, não é paga, não requer um treinamento. E a gente identifica tudo da criança, a relação com as pessoas, a imitação, a resposta emocional, o uso do corpo, dos objetos, como essa criança se adapta às mudanças do meio, como é a resposta visual, auditiva, do paladar, do olfato, do tato, como é em relação a medo ou ansiedade,
como é a comunicação verbal e não verbal dessa criança, qual é o nível de atividade dela e da resposta intelectual. Pode passar? Então a gente avalia tudo isso. Então eu fiz uma avaliação de 30 pacientes, porque eu peguei todas as crianças autistas que já estavam na terapia há mais de 6 meses. Por quê? Até 6 meses a gente já começa a ter uma resposta. Às vezes com 2, 3 meses a criança já começa a apresentar boas respostas. Então eu deixei fazer pelo menos 6 meses, né? E peguei 30 pacientes. Ó, a incidência, né? 5 do sexo feminino e 25 masculino. Então geralmente é isso aí. É 1 para 4 ou 1 para 5 meninos em relação a menino, né? As crianças variavam de idade de 3 a 15 anos e tinha que estar na terapia pelo menos há 6 meses, né? Em média, todas estavam já há 15 meses em terapia, a média. Pode passar. Então, no início, na aplicação da CAS, ela tem uma pontuação que nos diz se a criança é leve, moderada ou severa. Que hoje a gente não fala mais isso, né? Fala autista de suporte nível 1, 2 ou 3. Mas a escala ainda traz leve, moderado ou severo. Então, no início, as crianças, na pontuação do CARS, 17, 56%, tinha diagnóstico de autista severo. E 13, 43%, de autista leve a moderado. Depois de um tempo de terapia, só um ficou no diagnóstico de severo. Os que eram severos passaram para moderado ou leve, os que eram moderados passaram para leve, e até alguns que eram leve saíram, digamos assim, eu não posso dizer que saiu do espectro, né? Porque não tem saído do espectro, mas estava tão bem que passava despercebido, nem pontuava aí na escala. Pode passar. O que foi que eles mais melhoraram? Na resposta visual, em olhar, em prestar atenção no outro. Isso é uma das coisas mais difíceis, inclusive em outras terapias. Porque requer que a criança tenha atenção para fazer os comandos, para prestar atenção na terapeuta, no que a terapeuta está pedindo, no que ela está fazendo, né? Então, como eles têm essa dificuldade no olhar, em focar, em prestar atenção, também por isso eles têm uma dificuldade em aprender, porque a criança a gente aprende por impressão. Então, o que a maioria melhorou, de 30 crianças, 22 melhoraram na resposta visual. 21 crianças melhoraram na comunicação não verbal. Lógico, se eu estou prestando atenção no outro, eu já começo a imitar, né? Já começo a dar tchau, a dar beijo, a apontar, a olhar para onde a pessoa está pedindo para eu apontar. Nível e consistência da resposta intelectual, né? Então, lógico, também, se eu estou olhando o que o outro está fazendo, eu estou imitando, então eu começo a raciocinar melhor, né? Aí vem todas as melhores, relação com as pessoas, aí começa a vir a comunicação verbal, até porque a terapia ela também trabalha as funções orais, trabalha as funções da criança saber dizer todos os fonemas, né? O pau, fala, chama, tudo que a gente precisa para a nossa linguagem. Pode passar. Pronto, volta. Não, o próximo. O próximo. Não, peraí, porque... Então, as conclusões desse trabalho, que inclusive foi publicado, né, naquele manual que foi feito em Fortaleza, um manual multidisciplinar de atendimento ao autismo, a gente publicou lá um capítulo mostrando esses resultados com o método Padovan. Apesar da amostra pequena, 30 pacientes, né?
Mas muitos estudos, quando a gente vai ver, tem uma amostra pequena de pacientes. Principalmente porque é difícil, como é que eu vou comparar os meus pacientes com pacientes de outras clínicas que não fazem, né? Então, por isso é difícil. Mas, nos nossos, a gente conseguiu perceber uma diminuição na pontuação. Eles melhoraram. Os pacientes que continuaram fazendo só o método Padovan obtiveram evoluções com quedas nas pontuações maiores que os que associaram outras terapias, exceto os que fizeram Padovan junto com ABA. Então, assim, não, ele melhorou porque eu melhorava nas outras terapias. Não, os que ficaram só no método Padovan continuaram melhorando. E melhoraram até mais do que os que faziam várias terapias. Agora, associando Padovan com ABA, aí eles também tiveram ótimos resultados. O item onde houve maior resposta positiva foi a resposta visual, como eu já disse, né? Seguida de comunicação não verbal, habilidades, essas que são essenciais para a melhora na resposta das outras terapias. Então, o método Padovan dá uma base do cérebro para ele até responder melhor à fono, à psicóloga, na escola, né? Porque vai tentar dar essa organização cerebral. Mas estudos, lógico, devem ser encorajados para melhor aceitação do método e sua utilização como adjuvante às terapias vigentes. Principalmente, por que eu sempre enfatizo tanto o método Padovan, né? Porque eu, como pediatra, eu conheço todas as terapias. Eu tenho um paciente que faz todo tipo de terapia. Machucou? E na minha prática diária eu vejo como o Padovan melhora. Então, por isso que eu fico sempre trazendo, mostrando, né? E para a saúde pública seria ótimo. Por quê? Porque é uma terapia que pode ser feita por um fonoaudiólogo, por um psicólogo, por um fisioterapeuta, por um terapeuta ocupacional. É só ele se capacitar no método. Em vez da criança ir, vai para o fono fazer o estímulo da linguagem, vai para a TO fazer a integração sensorial, vai para a fisio, às vezes, fazer uma motora, né? Psicólogo, lógico, tem que ir. Mas o método Padovan é um método que já estimula tudo. Ele, naquela terapia, ele estaria recebendo o estímulo da terapia ocupacional, que o método Padovan faz também integração sensorial. Os exercícios dele fazem essa integração sensorial, né? Não confundir com a integração sensorial de Aires, é uma coisa, é outra terapia, e o método Padovan. O método Padovan é um método que também faz a integração sensorial. E também estimula a fala, a linguagem, também estimula o raciocínio, o pensar. Com isso, também melhora o comportamento. Então, é uma terapia que deveria ser incorporada pelo SUS, porque é mais prático e mais barato. Não quero, de forma alguma, né, que seja interpretado, não estou desmerecendo as outras profissões, de forma nenhuma. Todo mundo é importante. Se a gente pudesse fazer o Padovan em todas as outras, excelente. Mas a gente tem que trabalhar com a realidade. Eu, no meu dia a dia, estou cansada de ver criança 1 ano esperando fono sem falar, porque não tem fono. Não tem fono no município, ou se tem, não consegue. E se eu tivesse um profissional que tivesse com o método Padovan, ele ia estimular a parte motora, a coordenação, a linguagem da criança, tudo. Não, eu não tenho como ter muitos profissionais aqui, mas um profissional no método Padovan já iria dar muita coisa para essa criança. Então, por isso que eu, como pediatra, luto tanto por isso, para tentar mostrar as gestões, né? É só trazer o curso, é só formar qualquer profissional, pode ser quem se interessar, pode ser o psicólogo, o fono, o TO. Sempre eu digo, lá no meu consultório, quem trabalha comigo são fisioterapeutas. Eu digo, gente, olha que coisa maravilhosa, você é fisioterapeuta, quando
que você ia fazer a criança falar. Porque falar é fome, é só fome. Né? Como se a gente fosse aos pedaços. Não, vai só a boca agora, vai só o corpo agora. Né? E nosso cérebro ele funciona como um todo, ele é integrado em todas as funções. Motoras, linguagem, pensamento, tudo. Né? Então aqui, ó, veja, eu estava desde o início prestando atenção nas crianças brincando aqui. Um simples brincar que vocês pais podem fazer em casa, em vez de deixar as crianças no celular. Criança gosta de celular? Gosta. Se você der, elas ficam um tempão. Mas ela gosta muito de brincar. Muito, muito mais do que um celular. Então tá brincando aqui, ó, tá encaixando. Vai olhar onde é que vai encaixar. Tenta aqui, não deu certo. Tenta ali atrás para ver se dá certo. Tenta botar o trem aqui em cima do trilho. Caiu, bota de volta, né? Tenta encaixar as pecinhas. Vai tentar uma pecinha com a outra, não dá certo, tenta outra. Vai brincar de imaginar o carrinho. Vai brincar de botar o bonequinho no carrinho, imaginar que ele está passeando. Então, quantas coisas estão sendo trabalhadas aí? Coordenação geral, motora grossa, coordenação motora fina, pensamento, raciocínio, né? Ele está pensando o que é que ele vai fazer, como é que ele vai mudar aquilo ali. No celular, ele não tem essa capacidade, né? Não vai desenvolver isso. É só um dedinho passando, o olho preso na tela. Hoje, muita criança com problema de visão, com miopia, porque lembre que os olhos estão em desenvolvimento. E o olho da criança, para se desenvolver, ele precisa de movimento também. Tudo na gente é movimento para o nosso aprendizado e crescimento. Então, o olho da criança está se desenvolvendo. Como é que ela fica não sei quantas horas com o olho preso aqui numa tela? Ela precisa olhar para cima, para baixo, para o lado, para longe, para perto. Então, até 2 anos é 0 de tela, o recomendado por todas as sociedades mundiais de pediatria. 0. De 2 anos até a fase escolar da criança seria 1 hora. De 2 anos a 5 anos, 6 anos, 1 hora. E a partir disso, no máximo 2 horas. Nunca à noite, porque vai perturbar o sono da criança. Porque para a gente dormir, a gente precisa do escuro. Aí o nosso cérebro vai produzir uma substância chamada melatonina que vai dar sono e a gente vai dormir. E se nós ou as crianças estivermos à noite com o celular, a tela ligada, vai estar dizendo o que para o cérebro? É dia, tá claro. Aí vem as perturbações do sono também, certo? E eu acho que, resumindo, era isso, né? Fico aberta para as perguntas e dúvidas de vocês. E muito obrigada. Muitíssimo obrigada, doutora Liliane. Terão perguntas? Eu tenho uma menina, ela tem 3 anos. Aí, eu sempre falo que ela é autista, só que eu acho que ela não é, porque ela é impossível. Ela é de vários autistas. Aí, assim, tem alguma coisa pra ver, tem um jeito que ela faz isso, tem 2 anos pra ver. Pronto, a criança tem 3 anos, só para quem não ouviu, tá? Tem 3 anos e é muito danada, né? O tio acha que é autismo e a mãe acha que não é, acha que ela é só danada. Então, primeira coisa, leve para um atendimento, não custa nada um profissional avaliar, né? A gente precisa avaliar para dizer, não tem como... Então, às vezes é só um distúrbio de comportamento. Então, vamos só resumir aqui o que é o autismo, né? Para quem não sabe. Como é o diagnóstico? O diagnóstico é clínico. A gente olha, a gente vai avaliar, a gente vai conversar com os pais, vai avaliar a criança na hora. Podemos dar o diagnóstico na primeira consulta ou não.
Pode ser que não dê certo na primeira consulta. Mas é clínico, não existe exame. Nem exame de sangue, nem tomografia, ressonância, não existe exame para fazer. Nem eletro. Ah, esse menino está agitado, faz um eletro. Não. Eletro só vai dar alterado se ele tiver convulsão, epilepsia. Pronto. Então, o diagnóstico é clínico. Teve suspeita, leve para um profissional avaliar. Então, o que a criança tem que ter? Atraso na fala, dificuldade na comunicação, na interação. Então, ela pode até falar, mas não fala adequado para 3 anos, né? Porque, às vezes, ontem eu atendi uma de 5 anos no consultório. A mãe foi preocupada com a tosse da criança. E na consulta eu já vi a criança falando totalmente errado, infantil, vários fonemas que ela não dizia para 5 anos. Por ela. Então fica assim, como se fosse, é criança ainda, criança, é bebê, vai. Não, mas existe as fases do desenvolvimento que nós profissionais conhecemos e só nós vamos poder dizer. Claro que vocês, com a convivência de outras crianças, de familiares, vocês começam a fazer a comparação, né? Ah, não, 3 anos, fala pouco, fala errado demais, ou né, não formam frase, não contam, fala, mas não contam história, não perguntam 3 anos. A criança pergunta muito, tem muito a fase do porquê. Mamãe, por que isso? Mamãe, me dá. Tem uma conversa, tem que ter um diálogo. Uma criança de 3 anos não pode falar poucas palavras. Já é uma criança que fala frases e conversa. Então, atraso na fala, na comunicação, na interação, em olhar o outro, em atender aos comandos. Você pede uma coisa, ela vai lá e faz. Você pede um objeto, ela pega. Ela conhece o nome de tudo, né? Ela lhe pergunta uma coisa. E estereotipias ou movimentos ou comportamentos inadequados para a idade. Brinca disfuncional, então em vez de estar brincando, ele faz de conta de carrinho, está só rodando as rodas, está só botando ele de cabeça para baixo. Em vez de brincar com boneco, não sabe brincar de dar comida, uma criança de 3 anos faz isso, né? Brinca de panelinha, brinca de dar comidinha. Então tem que ter também essa questão imaginativa, é tudo isso que a gente avalia. A fala, a comunicação, a interação com o outro, os comportamentos se estão adequados ou não para aquela idade. As estereotipias são o quê? São movimentos repetitivos, desorganizados. É tipo, bater as mãos. Não bate direto, só quando ela está feliz ou agitada. Para uma criança de 3 anos não é para fazer isso. Ficar feliz batendo as mãos, só ficar com medo de coisas que não era para uma criança de 3 anos ter mais medo, né? Ficar andando muito na ponta do pé, ficar mexendo no cabelo, na mão, de forma repetitiva, né? Então, é tudo isso. Meu menino foi diagnosticado com autismo. Aí ele, quando era bebê, ele falava palavras assim, mamãe, papai, normal. Só que agora ele tem 3 anos. Só que ele foi falando menos. Ele foi regredindo. Aí ele